Interrogatório do pastor Carlos Ubiraci Francisco da Silva. Boa noite. Boa noite. Quantos anos o senhor tem? 50. O senhor tem algum apelido? Me chamam de Carlão, né? Chamo o senhor de neném? Isso quando eu era muito pequeno, quando eu morava no Jacarezinho. Aí eles me chamavam de neném. O senhor já foi preso ou condenado anteriormente? Não. Com relação aos fatos narrados na denúncia, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio ou o senhor pode responder as perguntas? O senhor quer responder as perguntas? Sim, meritíssimo. Os fatos são verdadeiros. O senhor foi um dos responsáveis pelas tentativas de envenenamento, pelo homicídio consumado? Não. Ligado à associação criminosa? Não. O senhor é filho biológico da acusada Flor de Lis e da vítima Anderson do Carmo? Não. De criação, adotivo? De criação. Tanto da Flor de Lis quanto do Anderson? Isso. E o senhor morava lá na casa desde que idade? Eu cheguei, na verdade, aos 18 anos, assim que eu saí do quartel. E quem precedeu quem? O senhor ou o pastor Anderson ao chegar na casa? Quando eu cheguei, ele já estava lá. Ele e muitos adolescentes já estavam lá. Tá. E lá na casa, o senhor tinha um bom relacionamento com a vítima? Eu sempre tive um bom relacionamento, na verdade, com o Anderson. Eu tive um envolvimento no início com drogas e foi quando ele me ajudou muito. Foi o momento que ele mais me abraçou. Eu não morava na casa porque eu morava na parte de cima da comunidade do Jacarezinho e praticamente todo dia ele ia na minha casa porque ele falava que não ia desistir de mim e que Deus tinha colocado ele ao meu lado para poder me ajudar e ele me ajudou muito. Na casa, o senhor tinha alguma posição específica? Costumava gerenciar algum tipo de atividade? Como é que era na casa? Então, o tempo passou, né? Aí veio as crianças. Sim, mas eu tô falando do momento específico ali na casa. Não, mais recente. Mais recente? Isso. Eu era responsável por fazer matrícula das crianças no colégio. Eu levava as crianças no colégio, eu assistia às reuniões, participava das reuniões, porque a Flor de Lis e o Anderson não tinha tempo, eles viajavam muito. O senhor que ficava responsável por gerenciar a casa. Isso. Cada um ficava com uma parte, né? Eu ficava com essa parte do colégio. E o senhor também tomava conta das comidas? Não, aí já tinha a governanta, né? A Neinha. Ela foi contratada para isso. O senhor não tinha interferência nenhuma na cozinha? Não. Nem na alimentação das crianças? Não, porque quem fazia era ela. Existia alguma separação das comidas? Tinha sim a separação das comidas. A Neinha fazia uma comida para as crianças e quando a Flor de Lis e o Anderson estavam na casa, ela fazia outra comida para eles. Isso era de segunda a sexta. Sábado e domingo quem fazia a comida era a Marzi ou a Simone. E o senhor sabia se tinha alguma geladeira, algum espaço exclusivo para a comida ali do pastor? Tinha 2 geladeiras na cozinha e uma geladeira no quarto da Flor de Lis, destinadas ao pastor exclusivamente? Isso. E tinha o quê? Produtos mais caros? Não, miojo, Danone. Tinha mais para as crianças pequenininhas, né? Eu perguntei do pastor. Tinha, ele gostava muito de linguiça, daquela drumete, essas coisas, ele guardava ali só para ele. Aí ficava separado só para os 2. Sim. O senhor estava insatisfeito com o comportamento da vítima em relação à administração da casa, ao dinheiro? Não, assim, ele sempre foi muito inteligente, né? É como se ela fosse a estrela e ele fez aquela estrela brilhar, ter sucesso. E é onde ele começou a administrar tudo, né? E depois que veio a política, então, e aí que o crescimento da família e da igreja cresceu de uma forma assustadora. Então, mas a pergunta que eu fiz para o senhor é se o senhor tinha alguma insatisfação com a vítima. Não, da minha parte, não. Não, da minha parte, não. O senhor não tinha insatisfação com ninguém, com a Marzi? Não. E outros filhos, tinham alguma insatisfação com a administração do dinheiro, alguma insatisfação com a vítima? Então, que eu me lembre, como ele seria o administrador, né?
algumas pessoas ficavam chateadas, assim, a Simone, a Lohane ficava muito chateada, o próprio Flávio não aceitava, ele achava que pelo fato dele ser filho, ele também tinha que... Os filhos biológicos, o senhor está falando. Isso, os filhos biológicos, né, tinham essa insatisfação maior. Isso. É isso. Então, assim, no meu modo de ver, ele administrava bem, só que alguns não aceitavam. Então, para o senhor, ele administrava bem. Ele administrava bem. O senhor sabe qual o percentual que cabia a Flor de Lis ali das receitas da igreja e depois de deputada? O salário de deputada eu não sei não, mas ela recebia muito dinheiro quando ela ia cantar nas igrejas. E aí ele ficava com 70% sobre esse dinheiro. Ela ganhava oferta, sim, mas quem administrava era o pastor. Sim. O senhor sabe qual o percentual dessas ofertas? Ele ficava assim com mais ou menos uns 70%. E ela também ficava satisfeita com isso? Não. Porque ela queria comprar roupa para as crianças, ela queria comprar roupa para os netos, e de vez em quando ele não aceitava. E eles tinham brigas por causa disso? Eles tinham muitas brigas. Por causa dessa questão financeira. Isso. O senhor sabe informar se o Anderson tinha ciência de algum plano para matá-lo? Chegou lá em casa, no iPad dele, né, onde ele viu ali uma mensagem, ele mostrou para todo mundo, ele entendeu, entrou no iPad dele pelo compartilhamento ali na nuvem, né? Isso. Mostrou pra mim, mostrou pro Misael, mostrou pra Luan, mostrou pros mais chegados dele, né? Tava ali a Simone, a Marzi, a Flor de Lis, acho que o Adriano, e ele ficou muito chateado. E o que ele falou nessa reunião? Ele ficou muito chateado, ele falou, poxa, eu tô aqui dando minha vida por todo mundo e vocês aí tentando me apunhalar pelas costas, entendeu? Com isso ele ficou muito chateado, mas ele falou que ia resolver. Aí ele falou que ia dar o jeito dele, que com essas pessoas que queriam fazer isso com ele, mas na verdade ele não acreditava muito não. O senhor trabalhava no gabinete trabalhava... Em que época que o senhor trabalhava no gabinete da Flor de Lis? Antes de trabalhar no gabinete, eu trabalhava com o Misael, né? Com o Misael, aí depois que ela foi eleita, eu passei a trabalhar com ela. E o pagamento do senhor, o salário do senhor, o senhor era obrigado a ceder alguma parte? Era. Ele exigia isso. Ele e a vítima, isso. O pastor Anderson e a Flor de Lis. Os dois. E qual era o percentual do salário do senhor que o senhor tinha que entregar a eles? Eu recebia 11,5. Tinha mês que eu ficava com 5, tinha mês que eu ficava com 4, tinha mês que eu ficava com 5,5. Eu falava pra ele, poxa, dá mais um pouquinho pra mim pra eu comprar um negocinho aí pra minha filha. Mas o senhor ficava com menos de 50% desse salário. Isso. Tá. O senhor chegou a ter acesso a alguma mensagem em celular ou tablet? Não. Nem essas mensagens mencionadas na reunião? Não. Foi aquela ali mesmo que ele mostrou pra todo mundo querendo saber. E falou que ia resolver. Tá, mas ele falou que ia resolver e chegou, mostrou, falou pra todo mundo a mensagem de quem seria, quais seriam os termos, se houve oferecimento de alguma quantia. Olha, ele estava chateado muito com a Marzi, porque a Marzi tinha pegado um valor ali da mochila dele, então ele estava muito chateado com a Marzi. Nessa época ele estava muito chateado com ela, nessa época ele botou ela para fora de casa, isso foi antes, né? Sim. A Flor de Lis conversou com ele, aí ele perdoou, mas passou a ignorar ela por esse fato. Tá, a partir dessa situação, desse suposto furto aí, então o relacionamento deles não ficou bom. Não ficou bom. Ele passou a ignorar ela. Se a gente estivesse, por exemplo, numa reunião, ela quisesse falar alguma coisa, ele falava, cala a boca, você não vai falar nada aqui não. E o senhor mencionou a Marzi por quê? Partiu dela? Algum tipo de roubo? Não. O senhor mencionou, eu perguntei sobre as mensagens, na verdade, tentativas, né, de homicídio. Aí o senhor mencionou o nome dela, né, da Marzi. Foi. Por quê? Porque como ela ignorava muito ele, a gente viu que ela começou a conversar muito com o Lucas. A Simone também conversava muito com o Lucas, elas conversavam muito com ele, mas só que a gente não sabia o que eles estavam conversando ali sempre. O senhor soube que a Marzi
Marzia ofereceu dinheiro pro Lucas? Eu fiquei sabendo. Pra executar o pastor? Eu fiquei sabendo, sim. E o senhor chegou a falar com o pastor sobre isso? Eu falei, a Luana falou, o Misael falou. E em relação ao envenenamento? Então, eu fiquei sabendo depois que a minha esposa tomou. A gente estava na igreja nesse dia. Quando foi que a sua esposa tomou? A gente estava na igreja, numa Santa Ceia. Quanto tempo antes da morte do pastor? Foi... Ele morreu em 2019. Acho que foi no começo de 2019. Acho que foi no começo de 2019. E o que o senhor ficou sabendo depois que ela tomou esse suco? Ela tomou o suco, aí nós fomos pra casa. Aí chegou a noite, eu ia pra igreja de Piratininga. Domingo de manhã, uma vez por mês, tinha a Santa Ceia na sede, em todas as igrejas. Tinha que estar presente para essa reunião. E é onde se fazia um almoço para todo mundo, para toda a família e os obreiros mais perto. E foi quando a minha esposa, a gente estava almoçando, ela se engasgou. Aí ela foi e tomou um copo do suco. Esse suco estava onde? Estava no gabinete da pastora Flor de Lis. Era onde o Anderson também ficava. Isso. Esse suco era destinado ao pastor? Isso. Então esse suco era destinado... Não, é que tinha um escritório, né? Aí tinha uma sala e esse suco... ficava ali, que era o suco destinado a ele, das coisas que ele bebia. Então era para ele. É o suco que o pastor bebia. Isso. E só a partir de então que o senhor ficou sabendo. Não, aí minha esposa bebeu o suco, nós fomos pra casa, ela falou, amor, eu não tô me sentindo bem não, você me deixa em casa? Eu falei, tá bom, e fui pro culto. Aí ela foi, me ligou, eu fui e passei pra Claudinha falou, a pastora tá passando muito mal. Aí eu pedi pra ela ir com o esposo dela lá em casa, pra poder socorrer. Aí levou ela pro hospital e ficou lá umas 3-4 horas. E você chegou a falar com o pastor sobre os envenenamentos? Cheguei a falar com a Flor de Lis. Eu falei, né? Ela chegou a perguntar o que tinha acontecido. Ela ficou sabendo que eu fui pro médico, né? E ela brigou com o senhor? Reclamou? Ela reclamou com o senhor? Ela falou por que eu não trouxe ela aqui, que ela tinha resolvido. Mas ela reclamou de alguma forma de ter contado isso para terceiras pessoas, de terem dito isso que aconteceu? Não, só falou isso. Por que não trouxe ela aqui, que eu tinha resolvido? Só isso que ela falou mesmo. E sobre envenenamento, ela falou o quê? Não, até aí eu não sabia que era envenenamento. Mas o senhor disse que ficou sabendo quando tinha o suco? Não. Aí a Tayane tomou um chamito. Peraí, vamos por parte. Teve o suco, a sua esposa passou mal. Isso. Eu não sabia que era envenenamento até aí. Até aí, só sabia que a minha esposa tinha passado mal. Aí ela passou mal, levamos pro médico, aí a Flor de Lis chamou e falou, por que vocês não trouxeram ela aqui, que eu tinha resolvido isso? Aí o senhor falou do Yakult. Aí a Tayane, depois a Tayane tinha tomado um chamito e também passou mal. E o chamito tava onde? Tava na geladeira do pastor? Isso. Que era pro Pedro, aí acho que o Pedro não queria, tava com gosto diferente, cuspiu fora. Aí a Tayane foi e tomou. E aí ela foi e passou mal. Passou mal também. Aí que o senhor chegou a essa conclusão? Não, aí ficou um zum na casa, que a mãe tava envenenando o pai, o Niel. Só que ela falava que era remédio, porque ele comia muito salgadinho na rua, que ele era muito agitado. Tipo assim, foi parar algumas vezes no hospital, ficou internado. Sim. Sei. E aí, em que momento que o senhor chegou à conclusão que era envenenamento? Porque todo mundo falava. Aí, a partir do momento que o senhor chegou a essa conclusão, já que todo mundo falava, em algum momento o senhor questionou a Flor de Lis ou a vítima? Eu cheguei a falar com ele, né? Eu cheguei a falar com ele na época, só que ele também não acreditava. Ele falava, não, que isso? Ela nunca vai fazer uma coisa dessa comigo. Ela quem? A Flor de Lis. O senhor chegou a falar que ela estava envenenando ele? Não que ela estava envenenando ele. Eu falei assim, rapaz, tá o maior comentário aí que a mãe tá querendo te matar. Aí ele falou assim, isso é conversa. Ela não vai fazer isso comigo não, ela me ama. Não tava nem aí, entendi. E o senhor orientou pessoas da casa a não tomarem mais bebida e comida destinadas ao pastor depois disso? Aí, eu fiquei preocupado no sentido de que, como a minha esposa passou mal, a Tayane passou mal, eu pensei, se alguém tomar esse remédio que estão dando para ele, tinha muita criança pequena na casa, eu pensei, essas pessoas também vão passar mal. Entendi. E o senhor ficou sabendo em algum momento de alguma pesquisa que teriam feito na internet sobre algum veneno? Fiquei sabendo, sim.
E quem que foi que fez essa pesquisa? Eu fiquei sabendo que foi a Simone. Só a Simone ou a Marzi também? Não, eu fiquei sabendo que foi só a Simone. E o senhor sabe por quê que ela fez esse... Não, só fiquei sabendo só porque rolava um boato na casa. O senhor sabe se a Simone chegou a contratar alguém para matar o pastor? Eu fiquei sabendo na época que ela namorou um rapaz na igreja que era evangelista, eu esqueci o nome dele, ele era evangelista. Ela começou a namorar ele. Na época, o pastor Anderson brigou com ela porque ele era casado. Ela acabou destruindo o casamento do rapaz. Por causa disso, a mulher dele descobriu. Aí chamou o rapaz no gabinete, pediu pra ele se afastar da Simone, que tava envergonhando a igreja, que não tava legal pra imagem da igreja. Deu a entender que, né? E aí eles começaram a se encontrar escondido. Aí a Simone começou a falar pra ele que o pastor não deixava ela namorar ninguém. Aí, enfim, eu fiquei sabendo que a Simone tinha feito uma proposta pra ele. Qual proposta? Se ele tinha coragem de matar o Niel. Sabe se ela ofereceu alguma coisa em troca? Não. E voltando lá que eu esqueci de perguntar pro senhor. O senhor sabe o que ela teria oferecido ao Lucas? Eu fiquei sabendo que foi dinheiro, foi uma quantia de 10 mil. Em relação ao Flávio, o senhor tinha ciência da compra dessa arma? Não, fiquei sabendo não. Que o Flávio tinha feito curso de tiro? Não, também não. Não, porque ele não morava na casa, ele só vinha pra casa quando brigava com a esposa. Aí ele vinha, passava um tempo, aí fazia as pazes de novo, voltava, aí brigava, voltava pra casa de novo. Aquelas coisas de casal. Mas na época da morte do pastor, ele tava morando na casa, não tava? Chegou aí pra Brasília, porque ele tinha brigado com a esposa. Aí levou ele pra Brasília. Depois de Brasília, ele voltou. Voltou a morar lá. E aí o senhor não soube de arma. E conseguiu descobrir o que ele tinha. A Flor de Lis dizia que era a ansiedade dele, que ele era muito agitado. O senhor ter chegado a essa conclusão de que era veneno, o senhor comunicou a ele e chegou a abordar de alguma forma, Flor de Lis? Não entendi, perdão. O senhor disse que depois de ter feito esse questionamento, o senhor chegou a avisar o pastor. Avisei, entendeu? E a Flor de Lis, o senhor chegou a avisar? Questionar? Não, ela falava que sabia o que estava fazendo, que era remédio. E ela falava assim, vocês param de loucura. Para de loucura que eu tô cuidando dele. Vocês sabem que o Niel é agitado. Vocês ficam ouvindo porcaria na rua. Então eu sei o que eu tô fazendo. O senhor chegou a dizer a alguém da casa que o senhor estaria do lado da Flor de Lis acontecesse o que fosse, independentemente se seria verdade ou não. O que aconteceu? Na época, a família dividiu. Que época? Quando ele morreu? Quando ele morreu. A família dividiu e um cado foi pra cá, um cado foi pra lá. E o Misael dizendo que ela tinha envolvimento e o Lua também. E aí foi quando a Luciene, que era advogada da igreja e por isso ela estava no começo do caso, né? Ela me chamou no escritório dela dizendo que ela gostava muito de mim e ela disse, Pastor Carlos, eu tô me desligando da igreja porque eu fiquei sabendo que o Flávio tinha confessado o crime. Ela falou que o Flávio tinha confessado o crime e que a família do André estava envolvida. E que por isso ela estava saindo da igreja e estava abandonando o caso. Entendi. O senhor já falou da reunião do pastor, né? E depois da morte do pastor, houve alguma reunião feita pela Flor de Lis para organizar alguma coisa assim? Não, a reunião que ela fazia era do congresso. Ela estava desesperada para realizar o congresso, que tinha que fazer uma homenagem para ele, que não podia passar em branco. Então ela ficou desesperada ligando para todo mundo, porque a equipe era muito forte, muito grande, porque nós tínhamos um congresso anual na sede durante 7 dias. E era muita gente. Então, quando houve a morte do pastor, todo mundo ficou desorientado, ninguém sabia, né? O que ia fazer. Então ela ficou desesperada, brigava com um, brigava com o outro. Então ela fazia essas reuniões para sacudir a gente. Mas eu pergunto se ela não fez reunião para orientar os moradores da casa sobre os depoimentos, como que deveriam se portar diante do delegado, diante do juízo. Isso quem fez foi a Paula. A Paula, que dizia que era psicóloga. O senhor chegou a participar dessas reuniões? Ela dizia que chegou a participar da seleção brasileira de vôlei. Não, assim, ela chamava a pessoa individual para poder, como falar, né, diante da delegada, diante dos inspetores, enfim. Entendi. O senhor foi orientado também? Sim, ela me chamou, deu orientações. Entendi. Ela determinou que apagassem mensagens dos celulares, que não entregassem alguns aparelhos
aparelhos. O senhor soube do destino do celular da vítima depois do crime? Eu fiquei sabendo que a Lohane jogou o celular na praia. A Lohane é neta da Flor de Lis, filha do André e da Simone. Biológica, né? E ficou um boato na casa que ela tinha jogado o celular dela também. Sim, mas como que o celular teria chegado até ela? Não sei também, não sei. Não? Não sei. E o celular do Flávio? Também não sei. Da Flor de Lis? Também não sei. Sabe-se no enterro, quando houve a abordagem, um pouco antes da abordagem policial, da prisão do Flávio, eu fiquei sabendo que estava na mão do Buba passou por Misael, do Misael passou por Daniel, do Daniel chegou na mão da Flor de Lis. Esse celular de quem o senhor está se referindo? Do Anderson. E o senhor sabe se houve a entrega de algum celular dentro do carro lá no... Não. No sepultamento? Não sei dizer. Não ficou sabendo? Não. De quem passou o celular para quem? Não. A sua esposa e as suas filhas foram expulsas da casa? Eu já estava detido, né? E chegou, né, o advogado que estava na época comigo, e esqueci o nome dele. Não precisa dizer o nome, não importa o nome dele. Ele chegou lá para me visitar e falou que eu tinha que dar um jeito para falar com a Raquel urgente, para mim não deixar a Raquel ir na DH, dar depoimento. Eu falei, mas o que aconteceu? O que está acontecendo? Porque houve um problema lá na casa e elas não estão morando mais lá, ele falou. Mas o que houve? Então, aí eu fiquei sabendo que houve uma briga dela com a Lohane por causa de um negócio de fazer comida, porque minha filha trabalhava, né? Então, e queria que minha filha fizesse comida, não tinha como minha filha fazer comida porque minha filha trabalhava. E a outra menina estudava e queria que a menina lavasse louça. E parece que houve um boca a boca entre as duas. E a Simone fazia alguma coisa na casa? Não. Como filha biológica, ela não precisava trabalhar, é isso? Isso, tá, com a palavra MP. E como pastor, o senhor se sentia diminuído pelo Anderson ou pela Flor de Lis? Excelência, por uma questão de ordem, vou pedir a Vossa Excelência para pedir para a plateia não se manifestar. Não houve manifestação nenhuma, doutor Ângelo. Tá havendo manifestação ali atrás, Excelência. Eu não tô vendo manifestação nenhuma, doutor Ângelo. Vamos lá, pode continuar, Carlos, por favor. Não, diminuído não, porque quando eu cheguei eu não era nada, não era ninguém. Tem ideia por que o Lucas assumiu a culpa e depois voltou atrás? Não, também não. Não houve nenhum comentário na casa? Não. Eu fiquei sabendo pela mídia, né? Só pela mídia. Em casa, nada de comentário. De por que o Lucas teria assumido a culpa e depois voltado atrás. Não, esse negócio da carta, não. Sabe se a Flor de Lis tinha prometido ao Lucas, se ele copiasse a carta? Não, dessa carta eu não fiquei sabendo, não. No dia dos fatos da morte do pastor, os cães latiram? Não. Os cães, tempos depois, morreram? Só um que morreu. Sabe se ele foi envenenado? Não sei não. Só sei que ele ficou muito mal, ficou magro e do nada morreu. Sabe quanto tempo depois? 1 semana depois da morte do pastor. Soube de alguma traição da parte de Flor de Lis ou do Anderson? Não. Flor de Lis e o Anderson impediram o senhor de morar na casa de Itaipuaçu? Na verdade, sempre foi um sonho da minha esposa e das minhas filhas, né? Entendeu? Até porque eu já queria ter minha própria dependência, ter meu espaço, né? Só que, por que eles não deixavam, né? Porque eles viajavam muito. Uma vez eles foram para os Estados Unidos, ficaram 3 meses lá. Aí eu tinha que tomar conta da igreja, tinha que tomar conta da casa. Então, o fato de eu estar sempre à frente das coisas, eles não deixavam eu ir. Porque se eu fosse, quem aqui ia tomar conta das coisas? Entende? Entendi. O senhor já se sentiu maltratado pela Flor de Lis ou pelo Anderson? Não, eu só ficava triste, não com o pastor Anderson, mas com ela. Ela usava umas palavras muito pesadas, burro, entendeu? Umas brigas, chamava minha filha de piranha, de prostituta. Minha filha Raquel. Falava que ela não ia vencer na vida. Então essas coisas me machucavam muito, sabe? Me machucava mesmo. Além da dependência financeira, existia algum outro tipo de dependência que lhe impedia de ter a sua própria vida? Fora dos muros da casa da Flor de Lis? Eu fazia também as minhas agendas, né? Que eu dou palestra também para jovens. Sou convidado também aí, né? Para congresso. E eu tinha essa renda, além da renda que eu tinha no gabinete. Entre o senhor e o casal Anderson e Flor de Lis, havia alguma relação sexual? Não. A Flor de Lis ordenou a morte do Anderson ou sugeriu para que fosse feito? Eu creio que ela tem participação, sim. O senhor ficou satisfeito com a morte do Anderson? Não. Para mim ele era um pai, um amigo, ele me ajudava muito.
Ele, entendeu? Ele falava que a gente ia crescer muito. Inclusive, antes da morte, num sábado à tarde, nós estávamos... Aliás, eu estava junto com os obreiros, no lugar que a gente estava construindo, lá no Laranjal, que ia ser a nossa catedral. Aí ele chegou do nada, feliz da vida, sorridente, estava conquistando, que estava avançando, muito motivado, muito feliz, falando que a gente ia crescer muito nessa vida, que a Flor de Lis ia crescer muito como deputada. Ele estava muito, muito motivado mesmo. O senhor acha que os conflitos da família poderiam ter sido resolvidos de outra forma? Com ele? Eu acho que podia sim, se eles se entendessem, né? Simone, Lohane, Hebreia, Anderson, Nabel, tinham que dar mais ouvido a ele, porque assim, ele cercava a família. Ele não deixava que nada acontecesse com a família, não deixava que nada viesse a acontecer com a família. Mas eles não entendiam, queriam viver a vida ali à bancarrota e não aceitavam isso. O senhor obedecia cegamente a tudo que a Flor de Lis determinava que o senhor fizesse? Tinha que obedecer, se não obedecesse, né? Ela ia tirar meu emprego, ela jogava na cara. Você só come, você só veste, você só faz isso. Foi eu que te tirei da rua, foi eu que te botei lá. Na hora que eu te tirar, você vai viver de quê? Então essas coisas aí machucavam muito. Tá, obrigada. Doutor Carlos, Ministério Público. Bom dia, né, Carlos? Tudo bem? Bom dia. Você sabe se depois da morte do pastor foi feita alguma obra na casa? Foi. E o que foi feito lá? Mexeu em muita coisa, né? Já estava mexendo nos quartos de cima, já estava mexendo na sala, já estava mexendo no banheiro. Aí eu fui preso. Então a configuração real da casa na data dos fatos não é a mesma que está lá hoje, né? Não. Eu não sei como é que está hoje, mas não é a mesma, não. Não tá nova, né? Mas deve estar bastante mudada. Tirou a janela de madeira, botou a de vidro, janela grande de vidro. Você sabe, na questão do gabinete, né? Você estava no gabinete da Flor de Lis depois que ela virou deputada. Não, eu era do Misael. Depois que ela ganhou, aí me mudaram para o gabinete dela. Na época que o senhor era alocado no gabinete do Misael, só o Misael que era político na época. Só o Misael. Ele era vereador, né? Certo. Haviam alguns outros irmãos afetivos que eram alocados lá no Misael e depois foram alocados no gabinete da Flor de Lis. Eu, o André também foi... Sim, o Gerson, o esposo da Rayane, o Felipe, que morava em Brasília, né? O Felipe que morava em Brasília, ele morava no apartamento dela lá em Brasília. E eles tinham que devolver também, dar uma parte do salário para eles lá. Todo mundo, né? Todo mundo, certo. E na parte do senhor, o senhor quando devolveu o salário lá, o senhor morava ainda na casa dela, lá atrás, da Flor de Lis, né? Isso, no mesmo terreno. Tinha relógio específico de água, despesa específica de luz ou era tudo junto? Não, era tudo junto. Era tudo junto, né? Tinham vários grupos, né, divididos na casa ali, né? Eram vários grupos. Tinham 3 grupos. Tinha o grupo do trabalho, era eu, o Misael, o Luan, o André, era os que pegavam no batente mesmo. Tinham os favorecidos, que era o Ramon, que era a Simone, a Lohane, o Ramon, a Rafaela, a Ana, a Isabel, o Daniel, o Adriano, filhos do Adriano. E os menos favorecidos, a Vânia, a Michele, Tayane, Érica. As irmãs, por exemplo, do Lucas, essas eram dos menos favorecidos. O Lucas e os irmãos eram ali dos menos favorecidos. Essas crianças e adolescentes da casa, alguém tinha plano de saúde? Nem todos. Quem que tinha plano de saúde? A Hebreia. Quem que é a Hebreia? Simone. A Simone. O André tinha. Os filhos do André tinha. A Ana, Isabel, o Daniel. O Daniel, que supostamente era filho biológico ali, né? O Misael. E os outros não. Não. Os outros, se ficassem doentes, iam para o hospital público. Eu que levava. E no início a igreja pagava os planos de saúde. Mas depois que o Misael tornou vereador, eu fui trabalhar no gabinete do Misael. Aí eu
mesmo paguei meu próprio plano de saúde. Muitos trabalhavam com ele, né, na Câmara, e aí todos esses pagavam seu próprio plano de saúde. E depois que vocês foram para Brasília, aí a Flor de Lis ganhou, aí eu fui lá para o gabinete de Brasília. O senhor ficou oficialmente aqui, certo? Eu trabalhava na Praça 15, eu fiquei oficialmente na Praça 15. Ela tinha um gabinete aqui, aí eu trabalhava na Praça 15. Todo mundo que era alocado no gabinete da Flor de Lis ficava aqui no estado do Rio mesmo. Sim, sim. A Rayane, com o esposo e com os filhos, ficavam em Brasília. Sim, fora eles, ficavam em Brasília. Houve tentativas de escrever, por exemplo, o filho da Simone, a Simone, parente do André, no plano de saúde, que o pastor vetou. O senhor soube depois dessa situação e que depois eles acabaram reclamando? Não, não, porque o André recebia também dinheiro e ele tinha condição de pagar. Certo. O senhor soube se o pastor era rígido, assim, com pedidos de nomeações expressos? Olha, se não fizesse o que eles queriam, eles tiravam e colocavam outro. Simples assim. O pastor, ele gerenciava o dinheiro da igreja e ele tinha assessores como o tesoureiro. O André era tesoureiro da igreja. O Misael era o primeiro e o André era o segundo. E aí, depois que o pastor foi assassinado e que o Misael foi noticiar o crime na delegacia, tudo que ele sabia, quem que ficou cuidando do dinheiro? O André. E nesse momento inicial, o senhor chegou também a subir de posição na igreja? Não, o que aconteceu? Como eu era lotado em Piratininga, então a minha função na sede era ir na Santa Ceia, levar o relatório do trabalho que eu fazia em Piratininga. E de vez em quando eu ia nos cultos das quintas-feiras, que era um culto de libertação muito forte, e eu gostava de ir nesse culto, entendeu? E tinha a Santa Ceia também. Aí, com a morte do pastor, né, o povo que gostava muito de mim, eu sempre fui muito carismático, sempre tratei todo mundo muito bem, abracei as pessoas, beijei. Sempre quando tinha casamento na igreja, quando tinha sepultamento, eu que fazia. Quando as pessoas estavam precisando, eu visitava, eu ia no lar delas. Então as pessoas acabaram pegando uma afinidade comigo muito grande. Porque o pastor Anderson e a pastora Flor de Lis, eles viajavam muito. Eles ficavam pouco tempo aqui. E isso só depois que ela foi eleita ou já era antes? Antes eles já viajavam por causa da agenda que ela era cantora. Eles faziam muita agenda para a Europa, entendeu? Para os Estados Unidos. Uma vez eles foram para o Nordeste, ficaram 3 meses no Nordeste, viajando, pregando. Então, eu tomava conta da igreja junto com os outros pastores. Certo. Você disse que ficava responsável pelas crianças, por levar as crianças na escola. Você sabe se o Lucas, que estava lá, ele estudava? Ele estudava, só que ele não queria muito nada com estudo assim, né? Eu que levava ele para a escola. Eu tinha que ir toda semana numa reunião, porque o Lucas aprontava alguma coisa na escola. Não, não é que ele matava a aula. Ele ia, jogava comida na cabeça dos outros, aí a professora chamava, brigava com ele, né? E pedia a presença da Flor de Lis na escola e ela nunca podia ir. Ela nunca podia ir, era sempre eu. A escola reclamava muito, a ponto de que se eu não fosse, iria o conselho tutelar. Aí debandiou da escola, entrou na vida errada. E aí o grau de instrução dele seria exatamente qual, o senhor sabe dizer? Ele estava fazendo uma série que era terceira, quarta e quinta. Tem um nome isso, é uma série, eu esqueci o nome que dá para isso. É o ensino fundamental. Ele chegou aí à quarta série. Ensino fundamental. Isso. Ele chegou aí até a quarta série. Ele ia fazer a quarta série. Entendi. O que tinha que fazer ele fazia com 10, 11 anos, ele estava fazendo agora. Entendi. O que tinha que fazer bem mais cedo, com 9, 10, 11 anos, ele estava fazendo agora. Isso. E outras crianças estavam fora da escola lá. Não, eles estudavam, todos estudavam. O pastor estava fazendo esse projeto aí da catedral, lá no Laranjal. Laranjal. Enorme. Ele estava motivado, muito motivado.
que lá ia ser a sede, né? Ia tirar de lá de Colubandê, onde era a sede, e ia levar para o Laranjal. Ele tinha plano que ia eleger a pastora senadora, que ia levar ela a ministra. Ele tinha na cabeça que ele ia ser prefeito de São Gonçalo. Eu falei, você tá doido? Vai ser prefeito de São Gonçalo? Você tem que ficar com a gente para cuidar das pessoas, cuidar da igreja. Ele falava, não, Carlão, eu vou ser prefeito de São Gonçalo. E a pastora, ele não falava nada da pastora, ele falava que ela ia ser senadora e depois presidente do Brasil. O Luan, ele falava alguma coisa para os Estados Unidos, de levar a família, alguma coisa nesse sentido. O Luan sempre teve um sonho, né? De levar a família para os Estados Unidos e dar o melhor para a família. O Luan sempre teve esse sonho de ir para os Estados Unidos. Já chegou a viajar algumas vezes com a Flor de Lis, ele chegou a viajar, ficar lá 3 meses, né? Na época ele, o Alex foram, Misael também foi na época, a Luana, a Simone também foi um grupo muito bom para os Estados Unidos. E eu fiquei tomando conta das igrejas. Então o Luan chegando lá, né, ele viu uma oportunidade de dar uma vida melhor para a família dele. E o senhor sabe se antes dele prestar depoimento, se ela ofereceu para ele ir para lá, passagens, essas coisas? Eu fiquei sabendo disso, fiquei sabendo que ela ofereceu para ele, se ele quisesse morar lá de vez, ela ia providenciar isso. E esses termos pesados que o senhor disse que eram ditos contra as suas filhas, quem é que dizia? Flor de Lis. Era a Flor de Lis, não era o pastor Anderson. Não, era a Flor de Lis. É porque ela brigava muito com a minha filha Raquel, não sei porquê, ela sempre teve uma pinimba com a minha filha Raquel. Sempre teve uma pinimba com a minha filha, eu não sei porquê. O senhor sabe se o Daniel que deu testemunho aqui um dia, sabe se ela deu dinheiro para ele, alguma coisa assim? Chegou ao meu conhecimento que acho que era uma indenização, que ela tinha dado algum valor para ele. Na verdade, ela deu pro Daniel, para Ana e para Isabel. E era do Daniel, era só da Ana e da Isabel? Era da Ana, mas isso era o que? Era um valor que eles tinham para receber? Era um valor que eles tinham para receber, e aí ia passar para o nome deles, para Ana, para o Daniel e para Isabel. O senhor sabe se tinha algum presente de Natal, algum dinheiro maior, alguma que ela teria dado assim para o Daniel? Foi sim, foi um valor para ele, aí um valor assim que foi dado. Ela dava as coisas para ele, carro, essas coisas assim. E no dia do crime, o senhor estava dormindo? Estava dormindo, eu e minha esposa e a minha filha, quando a Rafaela bateu na porta, ela que bateu na porta. E aí vocês viram quem na cena do crime inicialmente? Daí ela bateu na porta e eu disse, o que houve? Aí ela falou, não, o Niel tá caído na garagem. Aí eu falei, o que houve? Ele tropeçou? Aí ela falou, não, ele tá caído. Aí quando eu cheguei lá, o Flávio e o Daniel estavam socorrendo ele. Já. Eles já estavam ligando pro socorro, sabe? Se demoraram para ligar. Quem estava ligando, acho que era o André que estava ligando. E passaram para... O Ramon, como é que ele estava na cena do crime, logo depois disso daí? Como é que ele estava, o Ramon? O senhor chegou a ver? É porque, assim, foi tudo uma correria danada, né? Todo mundo desesperado, entendeu? Um já tinha ido pro hospital, depois também eu fui pro hospital também. Entendeu? Mas o que chegou ao meu conhecimento é que o Ramon estava lá limpando a cena do crime. O senhor chegou no hospital e no hospital, quem é que estava lá? Estava lá a Flor de Lis dizendo que tinha sido um assalto, né? Meia hora depois do crime. Foi um assalto, né? Depois ela falou para a igreja, foi um assalto. Depois ela falou na mídia que tinha sido um assalto. Depois ela colocou na rede social que tinha sido um assalto. Isso no dia já foi ali, no dia que ele estava sendo perseguido por uma moto desde a Zona Sul, na ponte Rio-Niterói, uma coisa assim. O senhor disse um pouco antes aí que eles queriam levar a vida na bancarrota, ele não concordava. Porque eles queriam quem? A Simone, entendeu? A própria Lohane. Eles queriam levar a vida delas e o pastor era muito rígido por causa da imagem da igreja. Tá. O senhor mencionou também que tinha uma pessoa casada, que ela queria, sim, um evangelista da igreja. O evangelista Rogério. Isso, o evangelista Rogério. Ela se envolveu com ele, ela destruiu o casamento dele.
época. Sabe se chegaram a divulgar vídeo dos dois, e daí eles foram ameaçados? Não. Não foram ameaçados? Não sei. Esse negócio de hebreia, como é que era esse negócio de troca de nome aí? Tinha algum ritual? A pessoa deixava de ser Alexander para ser Luan, deixava de ser Wagner para ser Misael? A própria Flor de Lis mudou os nomes. O Alexander ela chamava de Luan, o Wagner ela chamava de Misael, e ela se apresentava com algum nome, Flor de Lis. Flor de Lis. Não tinha um anjo que ela se apresentava? Não. Tinha algum ritual na casa? Então, ela orava pelas fotos. Vamos supor, pela carteira de trabalho, foto de casamento. Ela orava muito. Orava pela foto. Foto de casamento, tinha um quarto de oração, onde ela colocava essas fotos para orar, as fotos da igreja. Levava roupa, levava camisa, levava bermuda, levava meia e levava também em relação aos envenenamentos do pastor Anderson. O senhor sabe mais ou menos a época que foi, se foi próximo ali ao ano eleitoral? Foi em 2018. Foi o ano eleitoral. Tá certo, Carlos. Muito obrigada por ter respondido as perguntas. O assistente não vai responder, né, as perguntas dele, então, defesa. Boa noite, senhor Carlos. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor hoje, essa data aqui. O senhor se sente seguro prestando um depoimento, tendo em vista que a Flor de Lis se encontra presa? Com certeza. Antes, o senhor tinha algum receio? Tinha, porque ela estava solta, entendeu? Como deputada. Tinha receio, sim. O senhor temia pela sua família? Lógico, muita coisa. Entendi. Quando o senhor esteve no escritório da advogada, o senhor disse que ela sairia porque a família do André estava envolvida. Ela falou para mim. Quem é a família do André? A Simone, né, que é a antiga esposa, a Lohane, a Rafaela e o Ramon. Tá. O senhor narrou que gerenciava a casa, sendo que essa gerência na casa era subordinada à Flor de Lis. Isso. Ninguém fazia nada sem a ordem dela. Ninguém tinha esse direito, senão ela brigava. Tudo que acontecia, ou ela sabia, ou ela dava ordem, ou ela dava consentimento. Porque se alguém fizesse alguma coisa sem o consentimento dela, ela brigava feio mesmo. Aí ela fazia aquela reunião toda, chamava a atenção daquela pessoa na frente de todo mundo. Por falar em reunião, em alguma reunião o senhor foi agredido com alguma panelada na cabeça? Teve uma festividade na igreja, eu não estava bem. Eu não queria participar porque eu não estava bem mesmo. Fui para casa, então, era uma festividade do Dia dos Pastores. E eu tinha que estar lá porque eu tinha que acompanhar os pastores, muitos pastores. E aí ela chegou em casa e brigou comigo. Brigou, falou, fez a reunião de novo. Mas houve agressão com a panela ou não? Houve. Isso porque o senhor passou mal. Sim, porque eu passei mal. Entendi. A morte do pastor Anderson, digamos assim, isso foi o que ensejou, né? Seria motivo de... digamos assim, o que ensejou o motivo dessa atitude seria a ganância e a ambição? Com certeza, porque ela tinha também muito problema na igreja, no sentido de... ela ia fazer um trabalho na igreja, aí ele vinha e se metia. Era supervisionado por ele. Aí aquilo deixava ela com muita raiva. Ela ficava com muita raiva mesmo. E com isso ela seria capaz de planejar orquestrar tanto o plano de envenenamento quanto do homicídio? Com certeza. Entendi. O senhor dependia financeiramente dela? Dependia. Entendi. Em relação ao envenenamento, pelo que se ouve na casa, quem participava? Quem colocava aquela substância dita remédio? A Simone e a Marzi. Em relação ao homicídio consumado no dia do fato, o senhor soube da participação de mais alguém? Olha, o que eu fiquei sabendo depois
nos comentários da casa, pelo Alexandre, pela Michele, pela Vânia, da própria Érica, que a família do André estava envolvida. Entendi. E mais uma vez, a família do André seria a Simone e a Lohane. Inclusive, nesse dia, elas não estavam em casa. Houve alguma situação de que alguém estava segurando o cachorro, de que alguém ficou com o cachorro no dia? A Rafaela. A Rafaela estava com os cachorros. Ela segurava os cachorros. Entendi. Só lembrando aqui, a Rafaela quem é? É a filha do André, ela que me chamou e que bateu lá na porta. A Rafaela estava presente no plenário no dia do julgamento do Carlos. A vítima, o Anderson, ele não acreditava que isso fosse acontecer com ele? Não acreditava. Embora o senhor e outras pessoas tivessem falado com ele, eu falei, o Misael falou, a Luana falou, o Luan falou, o Misael falou, a Luana falou, eu falei, mas ele não acreditava. Entendi. Em relação, então, ao homicídio consumado, Flor de Lis seria a mandante? Com certeza. Sem mais, Excelência.